seus 12, 13, 14, 15 anos, se você quiser, a pastora está ali atrás para ter esse ministério aí da galera adolescente, os teens. Se você tem aí no coração, quiser estar lá junto, vai lá também, será bênção demais, que Deus possa mover nessa juventude, nessa garotada, que é uma geração que precisa do toque de Deus poderoso e sobrenatural. Amém. Quem está preparado hoje, dá um glória. Quem está feliz, dá um glória. Quem quer ir embora, fala amém. Pastor, eu não falei, mas na mente eu falei, pastor. Hashtag bora daqui. Sangue de Jesus tem poder, meu irmão. Só para ver se vocês estão ligados. Queridos, eu creio que hoje o Senhor quer ministrar o nosso coração, então prepare, abra o teu coração que o Senhor moverá em nome de Jesus. Eu dei uma acelerada nos recados, a pastora falou assim, dá uma diminuída no seu áudio 2.0 para o 1, está muito rápido. Eu vi o horário, eu falei, eu tenho que acelerar. Agora a gente consegue ter um tempo legal, amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pela tua direção, pelo teu cuidado, pelo teu toque, que o Senhor venha essa noite mover em nossas vidas. Nós abrimos os nossos corações para mais uma vez recebermos a tua palavra, recebermos a tua direção, que o Senhor use a minha vida da maneira como o Senhor queira. Jamais quero, Senhor, atrapalhar a maneira como o Senhor queira conduzir ou limitar o que o teu Espírito Santo queira fazer. Mas antes eu estou aqui rendido, nós estamos aqui entregues, pedindo, fale conosco, ministre os nossos corações, pois precisamos do Senhor, que o Senhor esteja à frente, meu Deus, movendo em nossas vidas. Nós repreendemos toda a artimanha das trevas que queira trazer confusão, sono, distração nesse culto. Cancelado e quebrado seja agora em nome de Cristo Jesus. Satanás e seus demônios, pega tudo que é de vocês, batam em retirada, vão para o abismo ou para onde Jesus Cristo ordenar, mas aqui nós declaramos a presença de Deus, a unção do Senhor neste local, nos teens, no infantil, sobre as nossas vidas. Senhor, nós estamos preparados para que essa palavra venha trazer conforto, consolo, orientação, repreensão, direção. É a tua palavra, ela é viva, ela é poderosa e nós queremos receber em nossa vida, para que seja feita a tua vontade e não a nossa. É assim, Senhor, que nós oramos e desde já te agradecemos, Jesus, amém e amém. Queridos, eu creio que hoje o Senhor deseja realmente tocar as nossas vidas. E quando nós falamos isso, pastor fala isso, não é aquele chaveco de pastor, vou falar uma frase legal para a galera dar um uhul. Porque, meu irmão, eu não quero de forma alguma mexer com a nossa emoção, simplesmente falar e agitar, longe disso. Quando nós falamos realmente que o Senhor quer mover, eu creio que o Senhor deseja a cada culto, a cada momento derramar algo novo sobre a nossa vida. Você crê nisso? Só que depende de como nós iremos receber, depende de como que nós iremos pegar essa mensagem. Eu posso estar aqui, por exemplo, no culto, pensando já no lanche após o culto, aonde eu vou comer após o culto. Jesus amado, quem vai pagar aquela coxinha para mim? Eita glória, deixa eu ver quem que Deus vai deixar usar agora aqui para tocar essa vida, para pagar aquela pizza. E a gente pode pensar milhões de coisas, muitas coisas, mas na verdade nós temos que olhar para as nossas vidas e percebermos que se nós queremos realmente o toque do Senhor, nós temos que estar atentos, nós temos que abrir os nossos olhos, nós temos que perceber como que nós estamos agindo, como que nós estamos fazendo, como que nós estamos lidando com tudo. E nós estamos aí já alguns cultos ministrando e falando sobre o deserto, sobre tantas palavras que o Senhor tem ministrado os nossos corações. Pastor, quando vai acabar isso? Não tenho a menor ideia. Deixa Deus usar e Deus vai falando, a gente vai ministrando. Mas não tem um prazo de validade, mas eu creio que tem sido bem. Tem sido bem para vocês, gente? Glória a Deus, para mim tem sido demais. E eu creio que hoje também não será diferente. Eu creio que hoje realmente o Senhor deseja tocar as nossas vidas. Estamos falando então dessa trajetória que o povo de Deus, ao sair do Egito, eles passaram pelo deserto e as fases que eles foram passando. Cada situação e circunstância que eles enfrentaram foram realmente ali para nós, trazem para nós hoje um ensinamento,
traz para nós hoje uma lição. E eu creio que hoje, meu irmão, como eu falei, o Senhor realmente deseja vir sobre as nossas vidas. Mas hoje o que eu mais percebi na hora que eu estava preparando essa mensagem, esse texto estava dentro de mim já durante a semana, remexendo, mexendo no meu interior, e eu buscando em Deus, falando: Senhor, qual é a direção? E muito forte veio hoje: Deus deseja abrir os nossos olhos espirituais para podermos perceber o que nos impede de avançar. Eu vou te falar mais uma vez: Deus, eu creio hoje que o Senhor deseja abrir os nossos olhos espirituais para podermos perceber o que tem nos impedido de avançar, o que tem nos atrapalhado de viver algo da parte do Senhor, o que tem incomodado as nossas vidas de vivermos realmente o avanço, seja na área que for. Então, meu irmão, eu não sei como que você entrou hoje, eu não sei como que você veio, eu não sei quais são as batalhas que você tem enfrentado, eu não sei quais são as guerras que você tem tido, mas uma coisa eu sei: o Deus Todo-Poderoso deseja que você saia daqui transformado, que você saia daqui mudado, que você saia daqui renovado. Ele fala para você: você pode entrar e sair da mesma maneira, mas se você se abrir e permitir o meu Espírito tocar no teu coração, você sairá transformado, você sairá mudado, porque a unção do Senhor vindo sobre as nossas vidas. Se você crê, dê uma salva de palmas a Ele, aleluia. E o texto que eu queria compartilhar com vocês é um momento muito interessante. Eu vou dividir ele em duas partes. Vou falar de dois momentos, mas eu confesso para você que na segunda parte, quando eu conversar com vocês, eu vou compartilhar quais foram as situações que surgiram na minha vida quando eu li esse texto. Que tem muita coisa na Bíblia que a gente lê que a gente fica sem entender, sim ou não, gente? Você tem que buscar Deus, falar: Senhor, me ajuda. Pedro que é Pedro, o apóstolo, ele falou de Paulo: ó galera, recebam as cartas de Paulo, mas eu estou ligado, ele fala bem difícil, viu? Tem coisa que quase a gente nem entende. Se Pedro que é Pedro não conseguia nem entender o que Paulo às vezes escrevia, imagina nós. Então a gente tem que buscar de Deus revelação para realmente o Senhor ministrar os nossos corações. Mas aqui o texto que eu queria compartilhar com você está em Números, capítulo 22, do versículo 1 em diante. Eu não vou ler o texto inteiro, ele é bem extenso, então eu vou compartilhando com vocês na sua casa, depois você pode ler os detalhes do texto. Números capítulo 22, versículo 1, diz assim: tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos medianitas: agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como um boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas. Enviou ele mensageiro a Balaão, filho de Beor, a Petor, que estava junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra, e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se eu poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Até aqui. Então aqui nós estamos nessa trajetória, o povo de Deus na caminhada. E eles passaram por várias situações que nós já vimos em alguns cultos aqui. Se você não viu, entra no nosso Facebook Bola de Neve Foz, você vai conseguir ter acesso às outras mensagens. E agora nós estamos em um outro momento onde o povo de Deus está numa jornada, e agora chega um rei de um povo, um rei chamado Balaque. Esse rei, ele era o rei de um povo que não gostava e não curtia, era inimigo do povo de Israel. E esse rei Balaque, ele olha o povo de Israel, o povo escolhido, a quem Deus tirou do Egito, e ele olha aquela galera e fala: mano, os caras são mais poderosos do que eu.
Ele sabe das histórias que já estavam acontecendo com o povo de Israel por onde passava. Você vê que naquela época o povo fofocava mesmo igual hoje. Falava, ó, meu, você está ligado? Tem um povo aí que saiu do Egito, parceiro. Deus abriu o mar dos caras. Os caras passaram no meio. Mano, foi pesadão o que aconteceu. Os caras estão ali, a comida vem do céu para os caras. Tem uma nuvem protegendo os caras de dia, uma coluna de fogo à noite. Mano, por onde passa, arregaça geral. Teve um outro rei, domingo passado, que veio por trás para tentar acabar com os caras, mas, mano, os caras conseguiram reagir. Várias questões, o povo foi falando, as coisas que iam acontecendo. E a galera, mano, esse rei Balaque olhou e falou, mano, esse povo é um povo forte. Esse povo não dá, não vou aguentar com esses caras. E você vê que Balaque, ele tenta chamar alguém para tentar enfraquecer o povo. Ele tenta chamar Balaão. Balaão era um servo de Deus, servo do Senhor, que infelizmente o sangue de Jesus tem poder, depois nós vamos ver o que aconteceu com esse cara, mas ali Balaão, ele tenta chamar Balaão para que de alguma forma Balaão conseguisse enfraquecer o povo, para que Balaque pudesse atacar o povo e destruir o povo. Primeira coisa que eu queria falar para vocês, o nome Balaque significa um devastador, um saqueador. Se nós olharmos aqui Balaque como um devastador, um saqueador, é alguém que deseja destruir, é alguém que deseja eliminar, é alguém que deseja acabar com um grupo, com um povo, e no caso nós estamos vendo aqui, é o povo de Deus. Mas agora o que mais me chama a atenção, é algo interessante, a própria fala de Balaque. Balaque consegue reconhecer que o povo de Deus era um povo forte, muito grande. Coloca o próximo texto para mim, por favor, está em amarelo aí. Está em Êxodo capítulo 22, versículo 4. Êxodo 22, 4, isso. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos Moabitas, presta atenção, Balaque está falando, o devastador, o saqueador está falando agora sobre o povo que ele está falando, que é o povo de Deus. Agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como um boi que lambe a erva do campo. Então Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas. Então aqui o que me chama a atenção é essa frase. O que o inimigo conseguia ver o potencial que eram os filhos de Deus. Ele sabia o potencial que eles tinham. Ele sabia as maravilhas que o Senhor operava no meio deles. E ele queria de tudo, a todo custo, tocar a vida deles para eliminá-lo. E o que o Senhor ministrou ao meu coração, meu querido, é justamente isso. O inimigo consegue saber o potencial que você tem, mas nós muitas vezes não conseguimos ver o potencial que nós temos em Deus. O inimigo consegue saber o potencial que Deus colocou dentro de você. O inimigo sabe os talentos, as coisas que o Senhor colocou na sua vida. Ele sabe, se esse daí se levantar, a casa vai cair para a gente. Se ele se levantar, se ele souber quem ele é, não vai ter para nós. Se ele entender qual é o chamado dele, nós vamos ter que realmente bater em retirada. Então aqui o que me chama a atenção é que o inimigo consegue ver muitas vezes o potencial que nós temos. E o que me chama a atenção é isso. Muitas vezes nós, dentro da igreja, nós não conseguimos realmente visualizar quem nós somos em Deus. Nós não conseguimos ver o potencial que o Senhor colocou nas nossas vidas. Nós não conseguimos muitas vezes ver aonde o Senhor quer nos colocar. E nós ficamos muitas vezes na nossa caminhada à mercê daquilo que Deus tem. Ficamos aquém daquilo que o Senhor quer agir. Ficamos longe de viver o que Deus quer mover nas nossas vidas. Por quê? Porque nós não nos vemos como Deus quer que a gente vê. E isso, meu irmão, é ruim demais. E isso, meu irmão, faz com que você vê crente muitas vezes capengando. Você vê crente muitas vezes tentando viver uma vida e não consegue preencher a vida dela. Tenta encontrar um propósito, mas não consegue. Tenta viver algo, mas não consegue. Por quê? Porque eles têm aceitado a mentalidade do Deus desse século, que é Satanás, como Paulo mesmo fala. O Deus desse século tem cegado o entendimento daqueles que não creem, mas eu creio também que de alguma forma o inimigo vem trazendo uma cegueira no meio do povo de Deus, a qual o povo não consegue enxergar quem eles são em Deus.
o que Deus quer mover na vida deles, o que Deus quer agir na vida deles. E isso, meu irmão, hoje em nome do Senhor Jesus, por isso que eu falei, o Senhor virá com uma unção para que os nossos olhos espirituais venham abrir e você venha entender, você não é o resultado que você está vendo apenas hoje, de derrota, de destruição. O Senhor tem um plano, o Senhor tem um plano. Você é cabeça, você não é cauda, você é para estar por cima, não é para estar por baixo. É o Deus que vai mover na sua vida. Então que Ele venha hoje trazer uma mentalidade do reino dEle sobre nós, aleluia. Pode aplaudir o Senhor bem forte, não deixe o crente no vácuo. Nós já combinamos isso, não deixa o irmão passar vergonha batendo palma sozinho, né, mano? Já dá uma emendadinha junto, ajuda o irmão aí, vamos no gás. Ele fala, o inimigo fala do potencial que os filhos de Deus têm. Quando ele fala que lamberá essa multidão, tudo que houver ao redor deles, ele está falando o seguinte: por onde eles passarem, é como se nada conseguisse impedi-los de avançar. Porque ele sabia do potencial que os filhos de Deus tinham. Não era eles apenas, mas era o Senhor na vida deles. Posso ouvir um amém? Então não somos nós, não é o nosso braço, é o Senhor nas nossas vidas. E isso, meu irmão, é algo que muitas vezes os filhos de Deus não percebem quem são. Eles não sabem quem realmente são. Eles não sabem quem é o Senhor da vida deles. Por isso que nós vemos hoje muitos cristãos com crise de ansiedade, muitos cristãos depressivos, muitos cristãos sem perspectiva de viver, muitos cristãos sem sonhos, sem planos. Por quê? Porque eles olham para a vida deles e eles simplesmente acham que a vida deles é isso. Eles não conseguem entender ou visualizar o que Deus tem para a vida deles, quem o Senhor é na vida deles, o que o Senhor pode mover na vida deles. E aqui é muito triste, porque nós vemos muitas vezes pessoas que frequentam um culto, mas não conseguem viver um Deus de uma vida. Você não foi chamado para ser apenas um frequentador de um culto, você foi chamado para tocar uma geração e fazer a diferença onde você estiver. Você foi chamado para isso. Você foi chamado para fazer a diferença onde o Senhor te colocou. Então nós não somos os crentes que colocam roupa de domingo, roupa de crente, bora. Sair do culto da porta, não, do culto para fora eu sou já o CPF. Aqui dentro eu sou o membro número tal da igreja, lá fora eu sou o CPF, lá fora eu não falo de Jesus. Lá fora eu não compartilho nada, lá fora eu tenho minha vida, lá fora eu tenho as coisas. Não, é aqui dentro. Esses são pessoas que já limitaram, são pessoas que já paralisaram, não conseguem entender, meu irmão. Não interessa onde eu esteja, eu sou alguém marcado pelo sangue do Cordeiro, eu fui alguém comprado pelo precioso sangue de Jesus, e aonde eu estiver, eu preciso fazer a diferença, eu preciso refletir o reino de Deus, eu preciso ser um embaixador do reino de Deus aonde eu estiver. Se você quer, dê uma salva de palmas ele bem forte. E essa é a razão de nós muitas vezes encontrarmos irmãos na igreja que não conseguem saber quem realmente são em Deus. Entra e sai do mesmo jeito. Parece que a batalha não muda. A situação não é a mesma, porque aqui dentro ele não consegue visualizar quem ele é em Deus e o Deus que ele serve. Mas nessa noite, em nome do Senhor Jesus, os nossos olhos espirituais vão abrir. Você vai saber quem você é em Deus, você vai saber o Deus que você serve. Você não serve um Deus que vai dar uma ajudinha na hora do pânico que você está tendo. Você serve um Deus poderoso, que tem glória, majestade, tem unção, tem recompensa, tem herança, tem poder, tem transformação, tem libertação, tem mudança. É isso que você precisa crer na sua vida. São coisas que nós temos que ter. Isso me faz lembrar, sabe de quem? De Gideão. Gideão era alguém que o povo dele, o povo de Israel, estava sendo opresso pelos midianitas. Depois você pode ler em casa, Juízes capítulo 6, você pode ler o capítulo inteiro. Gideão estava sendo pressionado junto com o seu povo pelos midianitas. O povo vinha e atacava, o inimigo vinha e atacava o povo de Deus. Gideão agora está malhando trigo no lagar.
está escondidinho, tentando malhar o trigo para poder fazer comida, sem o inimigo ver ele, se o inimigo visse, e acabar com ele. Gideão está lá de alguma forma, aí o Senhor aparece para ele, o anjo do Senhor aparece para ele, o Senhor é contigo, homem valente. Gideão chega e fala assim, como o Senhor é comigo? Cadê as maravilhas do Senhor? Olha o que o nosso povo tem vivido, olha a situação que nós estamos enfrentando. Aí o anjo fala para ele, meu irmão, vai nessa tua força, o Senhor é com você. Aí Gideão responde, Juízes capítulo 6, versículo 15, ele disse, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. É assim que muito crente caminha hoje. Deus aparece para o cara e fala, o Senhor é contigo. Ah, mas quem sou eu? Deus aparece para o cara, Deus vai mover na sua vida, mas como que vai ser? O anjo está falando para ele, o cara está tendo ali, meu irmão, uma experiência maravilhosa. E o anjo está falando para ele, o Senhor é contigo. Meu irmão, se o anjo aparece do meu lado, eu estou vendo como eu estou vendo vocês, o Senhor é contigo, avança, parceiro, sai da frente de Satanás, mano. Locomotiva, meu irmão, liberada, bora. Agora ele fala o seguinte, quem sou eu? Ai, meu Senhor, com que livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da minha casa. Você vê que ele dá 3 respostas. Primeiro ele olha para a mão dele, como que eu vou livrar o povo? Como que isso vai acontecer? Com que eu livrarei? O que eu tenho nas minhas mãos? Quantos têm deixado de avançar e viver o que Deus tem? Deus já falando, avance, acredite, confie. Aí nós olhamos para o natural, mas como que eu vou avançar? Como que eu vou guerrear? Que ferramenta que eu tenho? O que tem? Deus fala para você, eu estou com você. Eu estou com você. Eu sou um Deus que cuida da sua vida. E as pessoas olham, elas limitam, não tem como, não vai dar. Por quê? Porque Deus não é o Senhor dela, talvez o dinheiro é o Senhor dela. Talvez o patrão dela é o senhor dela. Se eu for mandado embora aqui agora, mano, já era. Minha casa caiu. Mano, se eu for mandado embora aqui agora, já era. Mano, se minha empresa fechar, acabou meus recursos. Já era, eu estou falido. Como que vai ser? Meu irmão, você não deve caminhar baseado no que você está vendo no olho natural. Você caminha pela fé no Deus que move, direcionou e apontou tua vida para você viver o sobrenatural. Aleluia! Claro! Não somos loucos, nós temos que trabalhar, temos que ralar, mas a nossa confiança, a nossa esperança é em Deus. Quando a pastora foi mandada embora da empresa que ela trabalhava lá em Curitiba, a gente já estava orando para que isso acontecesse, o Deus pudesse mexer, que estava muito pesado para ela, sobrecarregado. Eu lembro o dia que ela chegou em casa, ela saiu para trabalhar, eu saí um pouquinho mais tarde. Acho que você estava em casa lá nisso. Você estava em casa. Quando a gente foi comer um barreado depois lá embaixo, você estava em casa. Ela saiu, a Karen voltou. Na hora que ela voltou, ela falou, amor do céu, eu fui mandado embora. Meu irmão, adivinha qual foi a minha reação? Glória a Deus! Ela me olhou, como assim? Falei, mulher, pensa. A gente estava orando para Deus mover. Se Deus fechou a porta, uma nova porta Ele vai abrir. Deus vai cuidar, Deus vai mover. Naquela hora ela falou, mas como que vai ser? O recurso não vai entrar. Eu falei, Deus vai mover de forma sobrenatural. E posso te falar, foi as vezes que nós mais vivemos o sobrenatural de Deus. Foi milagre em cima de milagre. Meu irmão, foi algo assim extraordinário, que eu queria contar tanta coisa para vocês, mas não sei se eu conto, aleluia. Vocês gostam de saber da vida dos outros, né? Uma das intervenções de Deus, já contei para vocês, mas eu vou reforçar aqui. Final de ano, naquele ano que ela foi mandada embora, e era um bom salário. Era um salário que praticamente toda a área que ela sempre trabalhou, ela sempre ganhava muito mais do que a minha área. E não é porque ela ganhava mais que ela ia ser o chefe da casa, porque o casal não tem a casa dividida, tem a casa em unidade. Amém? Então estávamos ali, cheguei no final do ano, culto da virada. Ela já estava ali, tendo o seguro-desemprego. Falei, final do ano, minha linda, culto da virada. Meu irmão, para mim, eu não passo mais ano novo em nenhum outro lugar. Eu passo na igreja, louvando, adorando o Senhor, que são os primeiros momentos que eu gosto de consagrar o ano. Já passei em praia, já passei em casa de parente, passei em casa de tudo, nunca mais na minha vida. Eu passo louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Essa é a minha decisão. Não quero.
praia tem nego chapado, pula ondinha, fica louco, sai batendo, sai fumando maconha, pisa em vidro, garrafada, tem isso, tem uns bebão, fica lá, o sangue de Jesus tem poder. Estou fora. Falei, Linda, culto da virada, oferta de sacrifício. Ela só me olhou, como é que é? Falei, oferta de sacrifício. Bora, vamos dar uma oferta de tanto. Meu irmão, para quem estava no perrengue não, para quem tinha sido acabado de mandar embora, você não dá uma oferta, 1 ponto ou 0 ponto, você já está entendendo onde está. Eu não dei 100 pila, não dei 50 pila, dei uma oferta de sacrifício. Naquele momento, ninguém pediu, eu dei o passo. Olhei para ela e falei, bora. Princípio espiritual. Naquela mesma semana, meu pastor chegou para mim, um rapaz passou aqui na igreja, deixou uma carta para você. Falou que era especificamente para você. Falei, fechou, pastor, obrigado. Abri a carta, a hora que eu puxei tinha um cheque. Do que nós precisávamos o mês inteiro, durante 1 ano, para tudo que nós tínhamos em casa. Quem que você serve? Quem que você serve? Pastor, isso acontece com você? Não, já vi muitos testemunhos de pessoas no meio de vocês assim também. Por quê? Porque decidiram quem realmente governa a sua vida. Então você para de olhar para a sua mão e falar que não tem nada. Olha só o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Ele fala muitas coisas. Ele fala assim, estamos entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo. Talvez, fisicamente, muitos possam olhar e falar assim, mas você não tem nada. Não, meu querido, você não está entendendo. Eu não caminho pelo aquilo que eu vejo, eu caminho pelo aquilo que eu não vejo. Talvez, fisicamente, você ache que eu não tenho nada, mas eu tenho um pai que possui tudo. E esse pai que possui tudo move na minha vida. É Ele quem surpreende, é Ele quem opera, é Ele quem faz, é Ele quem rompe, é Ele quem direciona. Por isso que eu falo, crente, nós temos que sair da esfera de apenas um Deus limitadinho num culto. É um Deus do sobrenatural, é um Deus que deseja romper e mover na sua vida. Gideão ainda fala, a minha família é a mais pobre, não dá, não tem como, que condições nós vamos ter de poder avançar. Pare de se comparar com os outros, pare de comparar a sua vida com a pessoa do lado, pare de comparar a sua vida com um cara de rede social, de Instagram. Meu irmão, rede social é a maior ilusão do planeta. Está lá sorrindo, parece estar bacana, está legal, mas muitos, vocês não têm ideia, arrebentados que estão. Não, mas lá bateu selfie em Paris, bateu selfie não sei aonde, bateu selfie não sei o que. Legal, não interessa onde ela bateu, o que importa é o que eu estou vivendo em Deus. Eu quero viver a porção que o Senhor tem para a minha vida, eu não quero comparar minha vida com a dos outros. Então hoje, meu irmão, talvez você olhe para a sua vida e você olha para a tua casa e você fala, puxa, parece que a minha vida está fadada igual dos meus pais, igual dos meus avós, igual dos meus tios. Se você quiser, vai continuar assim, mas você pode ter uma atitude hoje e falar, Senhor, está quebrado hoje a maldição, está quebrado hoje esse ciclo, na minha vida não, no meu casamento não, na minha casa não. Eu declaro vida, eu declaro bênção, eu declaro mudança, eu declaro provisão, eu não declaro medo, rejeitado a ansiedade, rejeitado depressão, rejeitado separação, rejeitado destruição. É avivamento do Senhor na minha vida, é a glória do Senhor na minha vida. Gideão ainda fala, além da família, ele fala, eu sou o menor da minha casa. Porque, meu irmão, quem tinha o privilégio era o mais velho, era o primogênito. Primogênito, o pai olhava e falava, esse aqui é meu primogênito. Quem que é o primogênito? Deixa eu ver. Eita glória. Quem que é o caçula? Deixa eu ver, caçula. Quem é o do meio? Pai, em nome de Jesus, toca esses do meio. Ser do meio é só o sangue de Jesus, né, gente? Pegava o que o mais velho tinha, era só a sangue do cordeiro. Brincadeira, tá? Todos são uma bênção em nome de Jesus. Mas, irmão, às vezes aqui Gideão, ele olhava para casa, eu sou o menor na casa do meu pai. O que ele está falando? O privilégio, os olhos estão sempre para aquele que é o mais velho. Porção dobrada da herança do pai, tantas coisas. Sabe o que Gideão está falando? Quem sou eu? Quem sou eu?
ele não conseguiu entender que o Senhor, através daquele mensageiro dele, está falando para ele: o Senhor está chamando você. O Senhor está chamando você. Então pare de querer limitar o que Deus quer agir na sua vida. Para de querer aceitar as mensagens do inimigo na sua vida, impedindo você de reconhecer quem você é no Senhor, quem você é em Deus. Você não é a sua mãe, você não é o seu pai, você não é o seu avô, você é você. Ninguém tem uma digital igual a sua, ninguém tem um DNA igual ao teu no planeta. Você é único, o Senhor te fez único, o Senhor te fez alguém exclusivamente para refletir algo da parte do Senhor. Então para de querer dizer: quem sou eu, o menor da minha casa, ai, como que vai ser? Meu irmão, você tem que entender: Senhor, realmente, eu com meu braço limitado não consigo nada, mas eu não caminho segundo a minha vontade, eu caminho segundo a vontade do Senhor, eu caminho segundo a direção do Senhor. Então, Senhor, para muitos eu posso ser um lixo, para muitos eu não posso ter nenhum valor, mas eu sei que para Ti, o Senhor me compraste pelo precioso sangue de Jesus. Eu sei que o Senhor tem um plano para a minha vida, eu sei que o Senhor tem um propósito para a minha vida, eu sei que o Senhor tem sonhos para a minha vida. Vocês não são uma sombra nesse planeta, vocês são alguém gerado pelo Criador, dono do universo, que deseja mover na sua vida aonde você estiver inserido, aleluia. Então nós não podemos de forma alguma aceitar isso. Quem sou eu? Não vai dar, é para o outro, é para cá. Pare com isso, de querer acabar com a tua vida, de querer falar que você não tem valor, quem você é. Pare de se menosprezar, pare de colocar barreiras em sua vida, a qual Deus está querendo derrubar. Deus quer derrubar as barreiras, mas o crente levanta a barreira. Deus fala: avança, não tem como, não vai dar, já colocou barreira de novo. Vai, filho, tem um plano para você, não, para mim não, é para o outro, colocou barreira de novo. E a pessoa vai colocando barreira em cima de barreira, e Deus falando: mas eu quero derrubar as barreiras, você coloca as barreiras. Eu quero quebrar as barreiras, mas você coloca as barreiras. Eu quero tocar a tua vida, mas você coloca a barreira. Hoje, em nome do Senhor Jesus, cada uma dessas barreiras cairão por terra. Nós nos abrimos, Senhor. Venha com essa unção, venha com essa unção, venha tirar barreiras, venha tirar muralhas, tudo aquilo que tem pedido de termos a visão correta de quem nós somos no Senhor. Eu declaro filhos e filhas com a revelação de quem é no Senhor. Filhos e filhas com a revelação de quem é no Senhor. Você é cabeça e não cauda. Você é uma bênção porque o Senhor tem tocado a tua vida. Dê uma salva de palmas a Ele se você crê, aleluia. Então eu creio que o Senhor virá com essa unção para tocar toda a nossa estrutura, para podermos romper e vivermos o que o Senhor deseja para as nossas vidas. Só que o texto continua, e aqui agora é a parte 2 da mensagem. Aqui eu quero que você preste muita atenção o que eu vou dizer para vocês. Balaque veio e olhou o povo e falou: mano, esse povo é muito grande, não vai dar com esses caras, eu tenho que enfraquecer os caras. Ele sabe de uma estratégia. Tem um cara chamado Balaão. Esse cara, tudo que ele fala acontece. Se ele abençoa, a pessoa é abençoada. Se ele amaldiçoa, a pessoa é amaldiçoada. Então aquele rei queria fazer o seguinte: ele queria usar Balaão, que servia ao Senhor, para que Balaão pudesse lançar uma maldição no meio do povo de Israel, para que o pecado entrasse no meio do povo de Israel. Presta atenção, gente. Olha a estratégia do cara. O cara não foi guerrear primeiro fisicamente, ele quis lançar uma armadilha no meio do povo, para o pecado entrar no meio do povo. O pecado entrando, ele sabia que Deus ia tirar, porque Deus não habita onde tem pecado. Deus não estava. Onde tem pecado, Deus não habita. Tem pecado, Deus não habita no meio do pecado. Não tem como. Sede santos, porque eu sou santo. Acabou. Do começo ao fim, Antigo e Novo Testamento, você vê isso. Ele tenta chamar Balaão, só que ele faz uma proposta ao Balaão. Ele chama os mensageiros e fala: galera, é o seguinte, tem um cara aí, Balaão, dá para amaldiçoar o povo, para o povo poder enfraquecer. O povo enfraquecendo, a gente ataca. Mas vamos para cima. Ele chama Balaão, pega todos os brindes, ou riquezas, ou como é que fala? A parte financeira, recursos, para de alguma forma tentar ali pagar para Balaão. Essa é a frase: pagar para Balaão poder amaldiçoar o povo de Deus.
E os mensageiros chegam para Balaão, eles vão até Balaão, depois você lê o texto inteiro em casa, eles trazem a mensagem: tudo bem, Balaão, nós viemos da parte de Balaque, e Balaque trouxe tudo isso aqui para você. Meu irmão, o rei, ele não limitou o investimento para poder pagar Balaão. O texto fala que ele pagou preço de encantadores, ele pagou parrudo. Balaão olhou e falou: como é que é? O rei Balaque está pedindo e me pagando agora, money, que é good, nós não have, que tipo, para eu poder fazer a parada amaldiçoar o povo. A primeira atitude que Balaão deveria falar o quê? Sai fora, isso é roubada, esse povo é o povo de Deus a quem eu sirvo, acabou. É o mesmo Deus que eu sirvo, esses caras também servem. Não dá, não vai ter como. Só que Balaão, ele olhou o dinheiro, olhou para a tua vida, falou: dá para fazer um negocinho legal aí com essa grana aí, hein? Dá para pagar com um manto novo aqui no monte, aleluia. As irmãs do monte vão olhar e falar: olha lá, Balaão, tá na estica. Olha lá, já com um manto novo. Vitor Hugo, alinhadinho, na risca. Ó, tá lá um sapatinho bacana. Ele já olhou aquela grana e falou: meu Deus, é agora. Aí o texto fala que Balaão, ele vai orar ao Senhor. Números capítulo 22, versículo 8. Balaão lhes disse: ficai aqui esta noite, e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. Então Balaão falou para os caras: fiquem aqui que eu vou buscar de Deus a direção do que Deus vai falar. O que Deus falar, eu vou trazer para vocês. Até aí, show de bola. Balaão sobe, ele vai falar com Deus. Deus, depois de ele em casa, Deus chega para ele e pergunta para ele: Balaão, quem são esses caras? Como se Deus não soubesse. Meu irmão, não fica achando que Deus não sabe de nada. Nada pega Deus de surpresa. Ele não tem uma mente como a nossa limitada. Você não se lembra nem se você almoçou hoje. Deus, ele sabe de tudo. Ele falou: Balaão, quem é essa galera que está contigo? O que está querendo fazer? Deixa eu fazer você pensar, mano. Olha onde você está se enfiando. Ah, então, é os caras de Balaque que vieram aqui, trouxeram umas paradas para poder amaldiçoar o povo de Deus. Aí Balaão ele chega, explica para Deus tudo, como se Deus precisasse de explicação, e Deus fala com ele. Eu quero que você preste atenção nisso aqui. Números capítulo 22, versículo 12. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Então qual é a resposta de Deus? É positiva ou negativa? Positiva ou negativa? Negativa. Deus falou para ele ir ou para ele não ir? Para ele não ir. Fala assim comigo: não. Fala para o seu vizinho: Deus falou para Balaão. Fala para o teu vizinho: Deus falou para Balaão para não ir. Eu quero que você grave isso. Deus falou para Balaão não ir. Balaão desceu com a resposta. Chegou até os caras. Então, galera, é o seguinte: Deus falou, trouxe uma resposta. E a resposta não é muito bacana, que vocês vão gostar. Versículo 13, olha só o que fala. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Eu coloquei em amarelo essa parte para você entender essa resposta. Você vê que não é uma resposta que Balaão fala assim: ó, então eu não vou com vocês, porque o que vocês estão pedindo não é correto, não está certo. A resposta dele é assim, ó: tornai-vos a terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir. Quando ele fala o Senhor recusa deixar-me ir, ele estava querendo, é mais ou menos hoje em dia, ou na época antigamente, quando os amigos chamavam você para o rolê, você vem na janela: minha mãe não deixou ir, valeu. Você quer ir, mas porque a mãe falou, você fala: ó, galera, foi mal, minha mãe não deixou ir, mas dentro de você quer ir. Então Balaão aqui balançou. Ele queria ir ou ele queria ficar? Ele queria ir com os caras. Não, bora, vamos. Mas ó, Deus não deixa convosco. Pô, foi mal, galera, aí. Até queria, mano.
Tinha uns mantos da hora aí, um dinheirinho aí, umas capas da hora, um negócio, um recurso, ia investir nos Bitcoin, umas Ethereum da vida, aleluia. Está meio balançado devido a tudo, mas Shemitah virou, eu recebo Jesus, aleluia. Vai mudar alguma coisa, vamos crer. O cara estava lá. Aí os caras chegaram, voltaram para Balaque. Então, Balaque, sabe Balaão que você mandou falar? O cara falou que não vai não. Ele falou o quê? Põe mais recursos. Balaque colocou mais grana, investiu mais. Os caras voltaram com mais para Balaão. Balaão, seguinte, voltamos aqui agora o negócio é o seguinte, a proposta está quase 3 vezes mais, parceiro. Balaão olhou e falou, eita glória, mano, é Deus movendo nesse lugar, meu irmão. Muitas vezes a gente acha que é Deus movendo, mas não é Deus movendo. Você tem que ficar muito ligeiro. Muitas vezes nós olhamos para o recurso, no caso de Balaão, olhava para o recurso, somente para aquilo, mas ele esqueceu dos princípios. Nunca barateie os princípios com nenhum recurso dessa terra. Nunca negocie nenhum princípio de Deus com qualquer coisa dessa terra. Nunca. Balaão olhou, mano, aí Balaão faz uma coisa que muitas vezes nós fazemos. E ele faz algo, e aqui foi os textos que eu falei para vocês que durante um bom tempo mexia comigo, eu não conseguia entender. Balaão, ele vai outra vez falar com Deus. A hora que os caras voltaram com mais recursos, ele olhou e falou, mano, faz o seguinte, espera aqui, eu vou falar com Deus para ver qual é a resposta do Senhor. Ele sobe mais uma vez para falar com o Senhor. Você vê isso em Números 22, 20, isso. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe, se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te e vai com eles. Todavia, fará somente o que eu te disser. Então aqui é onde começou na minha cabeça dar nó. Porque Balaão, ele subiu a primeira vez. E qual foi a primeira resposta de Deus? Não vai. Só que Balaão agora subiu a segunda vez. Ele falou para os caras, fica aqui que eu vou buscar ali de novo Deus, para Deus trazer uma resposta. Vai saber, numa dessa, Deus mudou de ideia. Deus olhou para a minha vida e viu o perrengue que eu estou passando. Talvez Deus vai me entender. Deus vai me entender porque eu e Deus somos best friends. Amiguinhos, quem fazia isso antigamente? Amiguinho, vamos lá, Belém, nunca mais estou de bem. Amigo, vamos voltar de volta. Então, estamos de volta, de bem. Estamos de bem com Deus de novo. Só que na hora que Balaão subiu para falar com Deus, Deus falou para ele, se aqueles homens vierem chamar-te, levanta e vai. Só que aqui, meu irmão, o que me chama a atenção é no versículo 22 de Números 22. Balaão chegou e falou assim, mano, Deus liberou, bora. E olha só o que o texto fala, Números 22, 22. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Aí na hora eu lia e falava, Deus, na boa, não estou conseguindo entender o que você está falando aqui. O cara subiu a primeira vez, você falou não vai. Vieram com uma nova proposta. O cara subiu, mas agora você falou, já que você quer, vai. E a hora que o cara vai, porque você falou, a ira do Senhor se acendeu. Deus, na boa, até eu estou achando que você está meio bipolar. Eu estou achando que o Senhor não está batendo bem na cabeça. E aí, é para o cara ir, não é para ir? E aqui eu quero trazer algo para você que você precisa guardar no teu coração. Nós achamos e queremos que Deus haja, ou nós achamos que Deus na verdade vai agir como a gente vai agir. Só que, meu irmão, o que Deus fala sim é sim, e o que Deus fala não é não. Deus é sim ou é não? E aqui foi onde eu fiquei com nó, porque ele para mim falou não, depois falou sim. Só que a primeira coisa tem que entender, Deus não muda. Nós já falamos isso em algum culto. Tiago, capítulo 1, versículo 17, fala assim, nele, no Senhor, não há variação, nem sombra de mudança. Ou seja, Deus não muda. O mesmo Deus de Gênesis, Apocalipse, é o mesmo. É o mesmo, ele não muda. Se Deus não muda, a palavra dele muda, sim ou não? Sim ou não? A palavra dele não muda. Hoje tem muita gente querendo mudar a palavra de Deus. A palavra de Deus não muda. Se a palavra de Deus não muda, os princípios de Deus também não mudam. Agora, o que acontece aqui?
O que acontece aqui, meu irmão, é que Deus, na verdade, não mudou de ideia. Deus, a primeira resposta que ele deu para Balaão foi não. Balaão, por subir a segunda vez, ele quis mudar a vontade de Deus. Só que Deus falou para ele: já que você quer, você vai. Eu já dei a minha resposta, mas agora você vai caminhar segundo a sua vontade e não a minha. É como se Deus estivesse entregando Balaão na vontade dele. Entregando na vontade dele. Porque Deus já falou a primeira resposta. A primeira resposta era não. Se os caras quando voltaram, já devia falar o seguinte: cara, Deus já falou que não. Não de Deus é não. Eu já tomei o não de Deus. Na lata. Lembro de uma vez, estava me envolvendo num trabalho. E eu estava meio naquela situação. E eu falei: Deus, eu preciso do Senhor uma luz, uma direção. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu não quero dar um passo segundo a minha vontade. A minha vontade parece ser boa, mas eu sei que não é minha vontade, não é boa. A sua é melhor. Então Deus, é para eu entrar nesse negócio ou não? É para eu me envolver nisso ou não? E aqui eu dou uma dica para vocês: pare de sair tomando decisão baseado no que você acha, porque depois você quer que Deus remende os buracos que a gente se enfia. Você tem que caminhar segundo a direção porque Deus vai olhar para a gente. Vocês lembram o culto da nuvem? Quem lembra o culto da nuvem? Quem lembra o culto da nuvem? O povo era guiado pela nuvem. Quem sai de baixo, a nuvem não vai atrás. Eu vou atrás do meu filhinho, eu vou atrás da minha filhinha. Não, é a vontade dele. Eu falei: Deus, eu preciso de uma resposta. Deus, eu não sei se é para eu realmente ir nesse ponto ou não. O que é para fazer? Aí eu era de uma outra igreja, antes de entrar no Ministério Bola de Neve. E naquela igreja tinha uma irmã, que é aquela irmã da revelação. Aí de repente o pastor sempre dava oportunidade para a irmã. Outro dia o irmão chegou para mim aqui: pastor, quando que você vai me dar uma oportunidade? Eu falei: do quê? De você poder pintar uma parede para a gente, de você limpar as cadeiras, o que é a oportunidade que você quer? Não, pastor, oportunidade lá na igreja. Ela falou: irmão, no bola não é assim, é diferente. Tem igreja que tem esquema de oportunidade, né? Eu era dessa igreja assim. Oportunidade para o irmão ali, o irmão Robert Clayson vai trazer um hino para a gente hoje aí, aleluia. Aí o cara: estou seguindo a Jesus. E essa irmã, aquelas palmas nada sincronizadas. De repente a irmã entrou no cenário. A hora que a irmã entrou, eu falei: eita glória, a irmã chegou, já dá um teu suador. Pai, agora, usa a tua filha, aleluia, estou aqui, vem em mim que eu estou facinho. Fiquei no culto, a irmã falou: Deus está falando, e não sei o que, trouxe revelação de tudo. Ela falou: é isso, pastor, Deus abençoe. Eu falei: poxa Deus, na boa, mano, na humilde, só pedi uma resposta. Eu não queria um eis que te digo, varão de Deus. Pode ser um não, ou um sim, fica à vontade. A hora que a irmã fez isso aqui, ela voltou para a cadeira dela. A hora que eu acabei de fazer essa oração: Deus, só queria um sim ou não. Ela voltou, ela pegou o microfone do pastor e falou assim: a resposta é não. Falei: mano, uma conexão, hein, velho? Dá para ser mais vezes assim? Seria ótimo se fosse sempre assim, mas o Espírito Santo guia a gente. A resposta é não. Falei: beleza, mano, já que não é, bora. Naquela semana, me ligam para oferecer uma proposta naquela área. André, tudo bem? Tem aqui um portfólio teu, um negócio teu, tal, não sei o quê. Queria fazer aí uma entrevista contigo, trocar uma ideia, um trabalho assim, assim, assim. Olhei, coçou, porque você pensa a proposta vindo, você imagina: não, cara, Deus pode ter mudado de ideia, é o Satanás que usou a irmã naquele dia para falar não, cara. Ela sempre é usada por Deus, mas aquele dia eu tenho certeza que foi o capeta que usou ela. Porque jamais, você acha que Deus não ia querer que eu trabalhasse? Você acha que Deus não ia querer que eu fosse ali? É igual Balaão, a primeira resposta de Deus foi não, aí a segunda ele quer negociar com Deus. Aí eu falei para aquela pessoa: quero te agradecer, confesso que eu estou até coçando, mas eu não estou mais envolvido nesse tipo de trabalho, tá bom? Agradeço, obrigado, e por favor, não me ligue mais. Por favor, não me ligue mais. Para trás de mim, Satanás. Deus falou não, é não. Agora, eu posso pegar o não de Deus e fazer um sim? Posso. Só que Deus falou não.
E aqui eu quero que você grave isso. Se Deus já falou não, por que que nós ficamos Deus esperando agora mudar para poder falar um sim? E muitas vezes quando Deus já falou não, pela nossa insistência, sabe o que Deus faz? Deus nos entrega as nossas vontades. Foi o que Deus fez com Balaão. Coloca o próximo texto para mim, por favor, o Fabrício, de Romanos. Olha só o livro de Romanos. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, então além de conhecer, é os princípios de Deus, a vontade de Deus. Já que eles acharam que não era útil conhecer a Deus, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. Quando você insiste numa coisa que Deus já falou não, a gente fala, agora Deus mudou de ideia, estou com a paz no coração, está de boa, vou dar um passo. Mas Deus não muda. Se Ele falou não, é não. Em muitos de nós, Deus já entregou áreas das nossas vidas para as nossas vontades. Já falei para você, filho, o meu princípio na área financeira, dízimo, oferta. Já que você quer negociar comigo uma coisa que é inegociável, eu entrego você no que você quiser fazer, mas não espere de mim um resultado diferente. O seu casamento, você está tentando fazer do jeito que você quer. Existe a minha palavra, princípios e valores, para como ser um marido de Deus e como ser uma mulher de Deus. Mas já que você quer caminhar segundo aquilo que você acha e negar o que eu falei, segundo a minha palavra, já que você acha que é inútil conhecer a mim e o que eu tenho, eu entrego você a um inútil modo de pensar e viva do jeito que você quiser. Mas não espere de mim uma mudança na sua vida, porque você não está comigo, você está segundo a sua própria vontade. E nós agora começamos a pensar na nossa vida. Por que que Deus não me ama? Por que que minha área está assim? É só você olhar para dentro de você. Quem tem governado a sua vida? As suas vontades ou o Senhor? Você está buscando conhecer o que é útil para Deus e a vontade de Deus, ou você não quer mais conhecer nada de Deus? Por isso que eu me assusto quando eu vou conversar com pessoas, que elas querem tomar decisões, atitudes, mesmo em muitos lugares, até com pastor, já tive esse tipo de conversa, que ela sempre fala baseado no que ela acha, nunca no que a palavra de Deus diz. Aí ela quer que Deus respalde uma coisa que Deus já falou não. O cara quer respaldo de algo que Deus já falou não. Esse livro aqui de Romanos, depois você pode pegar, ele fala aqui até no princípio de homem com homem, mulher com mulher, marido, mulher, arregaça tudo. Ele fala, estou entregando vocês ao que vocês querem fazer, mas não fique achando que eu estou aprovando. É ele que está falando. Só que nós hoje achamos o quê? Não, cara, 2022, tempos modernos, Deus atualizou segundo o Windows que pediu para atualizar. Não, Deus não muda. Balaque falou com Balaão, Balaão decidiu ir, por isso que se acendeu a ira do Senhor, porque Balaão foi. A hora que Balaão decidiu ir, a ira do Senhor se acendeu. E aqui agora eu quero te mostrar um lado de Deus que a gente acha que não tem, que a gente acha que vive na época da graça, que não tem mais. Não, Deus converteu, como o pastor Luciano Subirá falou aqui também. Galera acha que Deus se converteu. Não, puxa, eu matei muita gente no passado, não dá. Vou mandar meu filho agora vai me ministrar. E Jesus vai e converte o pai. Pai, você tem que mudar, mano. Pai, tem que agir diferente, você matou demais no passado, mano. Tem que ser mais amor agora. Não dá para ser assim, não. E isso não é real. Aí Balaão foi. E na hora que Balaão foi, montou na jumenta, foi. Aqui você vê aonde a cegueira das decisões que nós tomamos nos leva. Quando nós decidimos caminhar segundo a nossa própria vontade e rejeitando a vontade de Deus, nós deixamos de perceber as questões espirituais. E nós agora caminhamos somente pelo físico. E o que me assusta é o que acontece agora daqui para frente. Balaão sobe na jumenta dele, e na hora que ele sobe na jumenta dele, Números 22, 23, viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Então Balaão subiu na jumenta, está indo naquilo que Balaque falou para ele ir, mas que Deus falou para ele não ir.
Deus entregou na vontade. O anjo do Senhor agora se levanta contra Balaão. Lembra, a ira do Senhor acendeu, levantou. O anjo puxou a espada, parceiro, tirou a espada da manhinha. A espada está na mão. Está na mão. Balaão não teve nenhuma percepção espiritual do que estava acontecendo, mas um animal teve. E isso que me assusta. Porque tem muitas vezes crente que ao invés de ter a percepção espiritual, é como se um bicho conseguisse ter mais sensibilidade espiritual do que o ser humano que deveria ter com Deus. O que me assusta é que um cara que se dizia profeta de Deus, não tem percepção espiritual nenhuma, e uma jumenta consegue ver o que um homem de Deus deveria ver e não está vendo. E o que nós temos que olhar para a nossa vida é, muitas vezes nós estamos ali querendo tomar decisões, fazer o que nós queremos, e tem pessoas tentando nos ajudar, nos guiar, nos direcionar. Só que foi igual aqui, a jumenta viu o anjo, tentou sair de cena, Balaão catou, espancou a jumenta, sua louca, pei, deu no meio da jumenta. Se fosse hoje a galera ia matar Balaão, está espancando um bicho, um animal, já era, estava nas redes sociais meme, profeta Balaão pega a jumenta e espanca no meio do caminho, já era, treta, já vai virar notícia. E isso aconteceu por 3 vezes, mais uma vez o anjo aparece, a jumenta tenta sair, Balaão, pum, bate nela por 3 vezes. E aqui, meus queridos irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, é o cuidado que nós devemos ter com as decisões que nós estamos tomando. Nós estamos muitas vezes tomando decisões nas nossas vidas baseadas no que nós achamos e o que nós queremos, não segundo o que o Senhor quer. E nós queremos que o Senhor aprove. E o anjo do Senhor está diante de nós para tentar abrir os nossos olhos, para nos orientar para o caminho correto, mas nós não percebemos, ou nós não queremos perceber, porque nós estamos cegos para querer fazer aquilo que nós queremos. E aqui, meu irmão, você sabe o resultado. Ali acontece algo histórico, marcante. Passado o período, a hora que a jumenta deu mais uma quebrada, Balaão moeu ela, moeu a jumenta. Números 22, 28, aconteceu algo que acho que é para o cara poder acordar, tipo, acorda mano, olha o que você está fazendo. Então o Senhor fez falar a jumenta, parceiro, você imagina o ponto que Deus teve que chegar, para chamar a atenção de alguém, para o caminho que está trilhando errado. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão, que te fiz? Por que me espancaste já 3 vezes? Aí depois você vai ver para baixo, ela fala assim, puxa, eu não sou aquela jumentinha que você sempre montou e tudo que você falou para eu fazer, eu fazia? E ele fala com ela, pois é, você fazia, olha o nível do cara. O cara falando com bicho, parceiro. Tipo o Dr. Dolittle. O cara está falando com bicho. Só que o que me assusta é que um bicho tem percepção espiritual e um homem de Deus não. Quantas vezes nós estamos tomando decisões que nós achamos que estão corretas, Deus não tem aprovado. E é como se Deus tentasse usar várias circunstâncias para tentar abrir os nossos olhos, para a gente poder tentar enxergar as decisões que nós estamos tomando. Eu não aprovo essa decisão. Ah, mas Deus, é a minha alegria, é a minha felicidade, é o meu sonho, abrir esse negócio, é isso. Deus vai falar para você, se você quer viver a direção dEle, a bênção dEle, você busca dEle. Se Ele fala sim, é sim, se Ele fala não, é não. Se você quiser fazer o que você quer, fique à vontade, mas a responsabilidade é sua, minha. Quando eu ouvi aquele não, para mim foi não. Não negociei. E aqui, naquele exato momento, a hora que a jumenta fala, o Senhor abre os olhos de Balaão. Por isso que o título, no começo eu falei, que o Senhor venha com uma unção abrir os nossos olhos, para mostrar o que nos tem impedido de avançar. Porque aqui o Senhor abriu os olhos de Balaão, e olha só o que aconteceu, eu quero que você preste muita atenção no que nós vamos ler aqui agora. Coloca números 22, 32 ao 33. Então o anjo do Senhor lhe disse, porque já 3 vezes espancaste a jumenta, eis que eu saí como teu... Eis que eu saí como teu, não, quero 1 no 3 bem forte, como a de ver, Deus saiu como amigo, Deus saiu como entende, Deus saiu como, eu quero que seja feliz, Deus falou, faz o que você quiser, eu saí como teu, então dependendo da atitude que eu e você tomamos, a gente pode se tornar inimigo de Deus.
O anjo se colocou como adversário. Por isso que eu falo, a gente hoje vive um evangelho, num Deus que a gente molda segundo o que a gente quer. É o Deus que me entende, é o Deus do rolê, é um Deus, ai minha amiga, você não está ligado, o Deus em nós, estamos tete a tete. Ai, Deus me compreende tanto. Oh, pô, parceiro, você não está ligado. Deus me entende tanto, cara, tanto. E deixa eu catar um monte de mulher. Estou casado, mas isso apimenta o meu casamento. Cara, como é bom por eu ter relacionamento com tantas pessoas fora do meu casamento e voltar para casa, ter aquela mulher que me ama tanto. Cara, isso é bom demais. E Deus, ó, Ele me entende porque é a época da graça. Ele me entende, Ele me compreende. Ele fala para mim, eu quero que você seja feliz. Vai lá, go Tiger. Eu te entendo. Vamos lá, vai ser feliz. O Felipe não aguenta lá. É o que a gente faz. É ou não é, igreja? É. Aí Deus me superentende. Eu vou sentar porque Deus me entende. Você não está ligado, amiga? Vou puxar até para vocês verem a meia. Amiga, você não está ligado. Deus, Ele quer a minha felicidade. Ó, para quem não viu a meia, está aqui, ó. Deus, Ele quer a minha felicidade. Ele quer o meu happy. Ele quer o meu coração feliz. Então, amiga, eu tenho que tomar as escolhas que eu quero. Parceiro, você não está ligado. Meu casamento não está dos melhores, minha área financeira não está boa, então Deus me entende quando eu vou nos agiota pegar um dinheiro, quando eu dou umas burladas nas paradas, Deus me entende, cara. Deus me entende que eu estou burlada porque Ele quer que o meu negócio rompa. Pô, claro que Ele aprova eu dar umas burladas, não dá para ficar fazendo tudo certinho, tem que dar burladinha no sistema. Deus me entende, Ele quer que a minha empresa prospere para o reino dEle. Aí o anjo está com a espada desembainhada assim, ó. Na frente. Na frente. Na frente. E nós achamos que Deus está para a gente assim, ó. Vai lá. Vai lá. Eu te entendo. Você tem que mudar. Eu tenho que mudar. Nós precisamos mudar. O anjo fala para ele: eis que saí como teu adversário, porque o teu caminho é o que, gente? Então agora aqui é a pergunta que é clara para a gente responder: Deus aprova tudo que eu faço, sim ou não? Sim ou não? Então a gente tem que pensar muito bem em cada decisão que nós tomamos. Cada decisão que eu tomo eu preciso pensar muito bem. Eu preciso pensar muito bem. Esse caminho que eu estou tomando, é um caminho da minha vontade ou da vontade do Senhor? Eu tenho que pensar muito bem das decisões que eu tomo, as escolhas que eu faço. Porque depois eu quero que Deus aprove, Deus me entenda, mas Deus nunca vai contra a própria palavra dEle. Por isso que quando você vai vir conversar comigo, muitas vezes eu vou trocar ideia com você e vou te confrontar, vou conversar tudo segundo a palavra de Deus. Ontem, por exemplo, eu tive 2 lugares de viagem resolvendo questões a qual eu tenho que conversar com pessoas e nunca falo do que eu acho. Eu falo baseado na palavra. Não é o que eu acho, é a palavra. E as pessoas vêm com os argumentos segundo ela acha. Aí eu falo, tá, mas o que a palavra fala sobre isso? Eu não sei, o que importa é eu quero ser desse jeito. Falo, então você pode ser do jeito que você quiser, mas não espere que Deus aprove, que Deus valide. E aqui, meu irmão, continuando, 33, a jumenta me viu. O anjo fala, a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado e ela deixaria com vida. Quem falou isso para ele, gente? Quem falou isso para ele? Não foi o adversário, o inimigo? Não foi Satanás? Um anjo da parte do Senhor, eu teria te matado agora. E ela teria ficado com vida. Muitas áreas das nossas vidas hoje estão mortas por atitudes que nós tomamos baseado no que nós queríamos, não segundo a vontade e direção de Deus. Áreas que estão mortas. Deus falou, essa área podia ter vida,
mas porque você decidiu fazer segundo você queria, esse é o resultado que você tem hoje. Se você quer ver a vida nessa área, posicione-se diferente, faça segundo a vontade do Senhor, não segundo a vontade que você quer. Porque naquele exato momento, para a gente poder fechar, Balaão, ele foi para amaldiçoar o povo de Israel. E aqui entra o título nosso, coloca para mim o título, por favor. Caminhando na vontade do Senhor. Por quê? Porque o povo naquele exato momento estava fazendo exatamente o que Deus havia falado para eles. E Balaão, na hora que subiu para amaldiçoar, toda vez que Balaão ia para amaldiçoar, ele ao invés de amaldiçoar, ele abençoava. Balaque falou, pô cara, eu te paguei para você amaldiçoar, mas ao invés de amaldiçoar, você está abençoando. Ele fala, vamos sair daqui, vamos para outro lugar. Balaão vai em outro lugar, vou amaldiçoar, mas na hora de amaldiçoar, Balaão vai e abençoa o povo. Não, vamos para outro lugar. Balaão vai amaldiçoar. Ao invés de amaldiçoar, Balaão chega e abençoa. Sabe por quê? Quando um povo caminha segundo a vontade de Deus, o inimigo quer lançar maldição, o inimigo quer bloquear, o inimigo quer travar, mas Deus se coloca na frente e fala, eles não são meus adversários, eles estão comigo, eu protejo o que é meu. Quem caminha segundo a minha vontade, quem caminha segundo o meu querer, eu protejo aquilo que é meu, eu protejo aquilo que é meu. Por isso que eu falo para você, amada igreja, não queira caminhar segundo a tua vontade, caminhe segundo a vontade do Senhor, porque quando nós caminhamos segundo a vontade do Senhor, há proteção, há revelação, há cuidado, há direção. Então ainda que o inimigo queira levantar para derrubar você, Deus fala, essa nação é minha, essa casa é minha, esse povo é meu, esse filho, essa filha é minha, eu protejo, eu protejo, eu protejo. Se coloca em pé no seu lugar, eu protejo.